Hoje nós vamos começar mais um capítulo, unicamente pela graça e misericórdia, capítulo 18, que na versão Grande Conflito fala uma profecia muito significativa, e na versão A Grande Controvérsia fala o formador americano. Vai falar aí, mostrar passos, contar aqui coisas sobre Guerra Miller, né? Foi um reformador. A gente já conhece para ter oportunidade de vai descobrir muita coisa assim, forte, reflexiva, que serviu para ele como raio de luz, né? Devido à integridade que ele tinha, a humildade de querer aprender. Mas, enfim, o próprio capítulo vai se explicar. Então, Santo Eterno, mais uma vez nós te agradecemos por essa oportunidade. Te agradecemos pelo amanhecer, pelas bênçãos visíveis e invisíveis, por estarmos começando mais um dia, buscando a tua face. Estamos agradecidos e sabemos que vamos tirar lições importantes, aprendizados para os nossos dias. Nós temos visto claramente, como diz aquela passada, ilumina o futuro, ilumina adiante. Com certeza, as pessoas mostram que estamos no tempo do fim, ou melhor, no fim do tempo do, como eu sempre digo, Pai. Apenas saber disso não é o suficiente. Temos que saber, entender, aceitar decisões de ser íntegro ao teu lado. Tomar decisões de fazer de fato a tua vontade. Abrir nossos olhos, por favor. Nós permitimos que o teu Santo Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Abre nossos olhos, abre nossos ouvidos, para que possamos entender, renova nossa mente, para que possamos tomar decisões ao teu lado, sair do engano, sair do meio dessa confusão babilônica, estar aceitando as coisas como normal, que é assim mesmo. Tu quer preparar um povo, Pai, e esse povo não terá mácula diante de ti, do poder do Santo Espírito. Por isso, nos preenche neste dia, nos transforma, encoraja, sermos firmes, mesmo a ponto de, como foi com muitos no passado, que já vimos, que a tua própria palavra revela. Em tudo, ficaram humanamente falando sós, com corpo, cargo, posição, como aqueles príncipes do passado, que eram, se preciso for, perderemos a nossa coroa, sairemos com as nossas vestes, mas vamos ir à luz que tivemos. E nós temos hoje tanta luz derramada sobre nós. A tudo desse, eu comigo, só individual, cada um, o Senhor também tem falado, e muitas vezes somos rebeldes, somos teimosos, misericórdia. Nós te agradecemos por essa misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos. Isso nesse fala conosco mais uma vez, nos mostra, continua mostrando a cada um de nós. Visita mais uma vez muito presente, cada família representada, não conseguiram entrar, fazem parte do grupo do sábado à tarde também. Estudamos novamente este livro, estamos ainda no capítulo 1. Nós já estamos aqui adiantado que voltemos lá no capítulo 1 para lembrar das coisas, o 2, o 3. Mencionaram, pessoas se separaram para a te entender que estava não dava certo. Então, agradecemos por tamanho amor que revela as verdades para nós.
enfermos, as famílias enlutadas. Sustente teu povo. Não tem sido fácil esperar adiante, sendo rápido, mas confiamos em Ti. Sabemos que a vitória final é questão de tempo, que ela já nos foi garantida através da morte, a ressurreição do nosso Salvador. E é em nome dele pedimos perdão todos os nossos pecados e agradecemos também. Amém. Amém. Bom dia, bom dia. Vamos lá então. Já enumeraram? Este capítulo tem 59 parágrafos, se eu não me engano. Vamos lá então. Um reformador americano. Uma profecia muito significativa. Grande conflito. Capítulo 18. Muito significativo. Um lavrador íntegro, honestos, que havia sido levado à verdade divina das Escrituras, que não desejava sinceramente ser, foi o homem extremamente por Deus É isso. para Foi iniciar levado, a segunda vinda de Cristo. Como outros muitos reformadores, lutou no princípio de sua pobreza, aprendendo dessas as grandes lições de energia e renúncia. Os membros da família que veio caracterizavam-se por um espírito independente e amante da liberdade, pela capacidade de resistência e ardente patriotismo, traços que também eram preeminentes em seu caráter. Seu pai fora capitão do exército da Revolução e, ao sacrifício que fizera nas lutas e sofrimentos daquele tortuoso período, podem-se atribuir circunstâncias embaraçosas dos primeiros anos da vida de Mira. Possuía ele robusta constituição física e já na meninice era prova intelectual superior à comum. Com o passar dos anos tornou-se ainda mais notório. Seu espírito era bem desenvolvido e atente a ser, conquanto uma de uma educação superior, o amor e o hábito de pensar cuidadosamente em perspicácia tornaram-no um homem de perfeito discernimento e largueza de vistas. Era dotado de irrepreensível caráter moral e nome invejável, geralmente estimado por sua integridade, legalidade e benevolência. Custa de energia e aplicação, adquiriu o necessário para viver, conservando, no entanto, seus hábitos de estudo. Ocupou cargos civis e militares, porte, riqueza e honra pareceram-lhe de impar. Mãe e mulher verdadeiramente piedosa, para ele sujeito às impressões. No entanto, a criminalidade foi levado a sua conquista, cuja influência tanto assim pelo fato de serem, na maioria, bons cidadãos e de disposições humanitárias e benevolentes. Vivendo como viviam, de instituições cristãs, seu caráter tinha até certo ponto moldado pelo ambiente. As boas qualidades que lhes conquistaram respeito e confiança deviam-nas à Bíblia. E, contudo, esses dons apreciáveis se haviam pervertido a ponto de exercer influência contra a palavra de Deus. Pela associação com esses foi levado a adotar sentimentos. As interpretações corretas da Escritura apresentavam dificuldades insuperáveis. A nossa, conquanto pusesse de lado a escada, nada oferecia de melhor para substituí-la e longe estava ele de sentir-se satisfeito. Entretanto, a manter estas opiniões por mais ou menos 12 anos. À idade de 34 anos, o Espírito impressionou-lhe o coração com a intenção de estado criminoso. Por sua crença anterior ser ter alguma idade além do túmulo, o negro elétrico, referindo-se mais tarde aos seus sentimentos na época, disse ele: o aniquilamento era um pensamento gélido e desalentador
E o fato de ter o homem disponível aos seus atos significava destruição certa a todos. O céu era como sobre a minha cabeça, e a terra como ferro sob os meus pés. A eternidade, que era? E a morte, por que existia? Quanto mais raciocinava, mais longe me achava da evidência. Quanto mais pensava, mais contraditórias eram as minhas conclusões. Deixar de pensar, mas os pensamentos não podiam ser dominados. Era verdadeiramente infeliz, mas não compreendia a causa. Murmurava e queixava sem saber de quem. Sabia que algo havia errado, mas não sabia como ou onde encontrar o que era reto. Lamentava, mas sem esperança. A questão continuou durante alguns meses. Gravou-se ao vivo no espírito o caráter de um. Pareceu-me que bem poderia existir um ser bom e compassivo que por suas transgressões fizesse expiação, livrando-nos da arte de sofrer a pena do pecado. Compreendi desde logo quão amável esse ente deveria ser e imaginei poder lançar-me aos braços, confiante em sua misericórdia. Mas surgiu a questão: se pode provar a existência desse ser? Afora a Bíblia, achei que não poderia ter prova da existência de semelhante Salvador, nem uma existência futura. Vi que apresentava precisamente o Salvador como o que necessitava. Fiquei perplexo por ver como um livro não inspirado envolvia princípios tão perfeitamente adaptados às necessidades de um mundo pecado. Fui constrangido a admitir que as Escrituras devem ser uma revelação. Tornaram-se elas o meu deleite. Em Jesus encontrei um amigo, Salvador. Tornou-se para mim doente, e as Escrituras são antes obscuras e contraditórias. Tornaram-se agora a lâmpada para os meu caminho. Meu espírito tranquilizou-se e ficou satisfeito. Achei que o Senhor Deus é uma rocha no meio do oceano da vida. A Bíblia tornou-se então o meu estudo principal e posso, em verdade dizer, pesquisava com grande deleite. Vi que nunca se me havia dito, de mim não tivesse apercebido antes de sua beleza e glória, e maravilhava-me já rejeitado. Tudo que o coração quer, encontrei como remédio para toda enfermidade. Perdi todo o gosto para e apliquei o coração à sabedoria de Deus. Ele expressou publicamente sua fé na religião desprezaram. Seus companheiros incrédulos, entretanto, eram introduzir todos os argumentos com que ele próprio insistira contra a autoridade divina das Escrituras. Não estava então preparado para responder a eles, mas raciocinava que se a Bíblia é a revelação de Deus, deve ser consigo mesma, e que, como foi dada a instrução do homem, deve adaptar-se à sua compreensão. Decidiu-se a estudar as Escrituras por si mesmo e verificar se as aparentes contradições se poderiam harmonizar. Por deixar de lado todas as opiniões preconcebidas, dispensando comentários, comparou passagem com passagem, com da diferença à margem da concordância. Seguiu no estudo de modo sistemático, pensando com Gênesis e lendo versículo por versículo. Não ia mais depressa das várias passagens, de modo a livre de toda dificuldade. Quando encontrava algum ponto obscuro, tinha por me compará-lo com todos os outros textos sem qualquer referência ao assunto em consideração. Permitia que cada palavra tivesse relação própria com o assunto do texto e comunicava seu ponto de vista acerca dessa passagem com todas as referências da mesma, deixava de ser uma divindade. Assim, quando quer que encontrasse passagem de inteira, achava explicação em alguma parte da Escritura. Estudando
a oração para obter esclarecimento da parte de Deus, espalhar obscuro a compreensão, a lhes era claro. Experimentou a verdade das palavras do salmista. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Salmo 119, verso 130. Olha que coisa mais linda, né? Já começa aí mostrando o detalhe de que ele, como disse aqui, ó, no parágrafo 1, fazendeiro honrado e honesto que havia sido levado a duvidar da autoridade divina das Escrituras. Havia sido levado. Mas ele desejava sinceramente conhecer a verdade. Foi o homem especialmente escolhido por Deus para dar início à proclamação de sua vinda. Parágrafo 2, no pedacinho de 5. Embora não tivesse ele desfrutado das vantagens de uma educação acadêmica para o estudo e o hábito e aguçado, senso de crítica e o juízo e amplitude de visão. Possuía irrepreensível caráter moral e uma invejável reputação, sendo geralmente estimado por autoridade, parcimônia e benevolência. Características, né? Um homem que foi escolhido para uma missão. Ele disse aqui para parágrafo 4, assim, eu me sentia verdadeiramente miserável, mas não compreendia a causa. Murmurava e queixava-me, sem saber de quê. Sabia que havia alguma coisa errada. Não tinha ideia de onde ou como encontrar o que era certo. Lamentava, mas sem esperança. Parágrafo 5. Imediatamente senti o quão amável este Salvador deveria ser. Imaginei poder lançar-me em seus braços, confiando em sua misericórdia. Que coisa mais linda. Aí surgiu a pergunta, né? Aí ele diz no verso, no parágrafo 6. Fui constrangido a admitir que as escrituras devessem ser revelação de Deus. Elas se tornaram meu deleite e encontrei em Jesus uma amiga. Que coisa mais linda. Será que nós já encontramos esse amigo como Miller? Slide. A tela. Capítulo 18, grande conflito. Vamos lá. A citação diz que Deus escolheu um homem sincero e honesto para iniciar a ação de sua segunda vida. E aí diz, Deus não escolhe os mais famosos, mas os mais sinceros. Agora, o que é verdadeiramente ser sincero? Ser sincero é conhecer a verdade e continuar no erro, ou ser sincero é reconhecer que algo não está certo, como ele viu ali, né? Ele sabia dentro dele, ele sentia que algo não estava correto, foi buscar na Bíblia a resposta para esse algo que não estava correto, porque de novo, no início ele foi levado a duvidar da autoridade divina das Escrituras. Então, ele, na sua sinceridade, na sua integridade, ele foi humilde para reconhecer que algo não estava correto, buscar a resposta na Escritura. E hoje, essas
características desse mesmo caráter que o Eterno busca hoje. O chamado hoje são para pessoas sinceras, tá? Que tenham a integridade, que seja humilde. E não é a sinceridade, vou repetir, de conhecer a luz, como é receber a luz, a verdadeira sinceridade não é receber a luz, continuar no erro. A verdadeira sinceridade é exatamente você reconhecer que algo de errado não está certo, entende? E buscar exatamente como ele fez, na base bíblica, humildade. Aí ele entendeu e aceitou, ok? Ele começou a viver dentro do texto que ele recebeu a luz e foi revelado. Aí ele foi sincero no aprendizado que ele teve naquele momento. A pobreza ensinou a mim energia e renúncia. As dificuldades moldam o caráter. Muitas vezes a gente reclama de dificuldade, reclama, passando por isso, por aquilo, mas tudo é oportunidade para termos o caráter transformado. A gente pensa nisso, a gente aceita muita coisa como uma facilidade. Buscar conhecimento espiritual continuamente nos fortalece. Seu espírito ativo tinha sede de saber. A verdadeira sabedoria nasce de fome por verdade. Nós não temos que ficar só nos alimentando do PF que é oferecido no falo do modo geral. Porque a verdadeira sabedoria deve nos levar a ter fome de conhecer a verdade. Nós temos agora a Bíblia, nós temos o Espírito de Profecia, que acreditamos ser o muito interessante. Ele, quando ele passou por toda essa experiência que a gente vai ver nesse capítulo, não existia para ele o testemunho no sentido da profecia. Ali, o início de tudo, né? A gente percebe a necessidade de verdadeiramente conhecer e o testemunho. O que é o testemunho? O testemunho é o caminho que me aponta coisas da Bíblia, ou seja, que esclarece detalhes, né, de profecias, de tudo que a gente tem visto, para quê? Para o meu fortalecimento espiritual. Mas se eu estou rejeitando essa luz, se eu estou rejeitando essa verdade, como é que eu vou ter, como é que eu vou estar forte espiritualmente falando? Como é que eu vou estar preparado para ser selado? Como é que eu vou testemunhar se eu tenho tamanha luz e neve? Eu estou sendo levado, como diz aqui logo no início, levado a duvidar. Entende? Não, isso não foi agora, não, isso não é para esse tempo, não, isso aí foi para o povo do passado, não, isso e aí acaba estragando, né? Acaba esquecendo a fé. E buscar conhecimento espiritual continuamente nos fortalece o que aconteceu com ele. Ele teve fome, a gente vai ver aqui, né? No próximo parágrafo, como foi que aconteceu tudo direitinho. Era um homem de perfeito discernimento e integridade. Discernimento nasce da mente limpa e princípios firmes. Hoje, mais do que nunca, precisamos de discernimento para não ser enganado. É o hino que a gente sempre canta no primeiro capítulo, ou melhor, no primeiro parágrafo. Abre, Senhor, os olhos meus. Nós precisamos de discernimento, mas isso vem se ele permitir que o Espírito Santo me convença. A gente já viu o que é ser convencido. A gente já viu, já entendeu o que é isso. Então, a partir desse princípio, se ele me convence do pecado, aí o que que acontece? Eu vou ser levado à primeira mensagem angélica, a adoração.
transformação, reforma de vida. Se eu busco, permito, vou entender o que cai Babilônia, ou seja, todos os erros, eu não aceito. E por aí vai, como a gente já estudou. Então, hoje, mais do que nunca, precisamos de ter os olhos abertos para não sermos enganados, porque o engano está em todo o meio religioso, todo, todo. Essa necessidade de buscar, quem tem Bíblia legado, busque, estude, leia um parágrafo ou capítulo, e depois busque no testemunho mais esclarecimento. Está tudo ali, tá? Mas precisamos ter a humildade de ter os olhos abertos. Temos que ter esse sentimento de Miller aqui, ó. Imediatamente sentiu quão amável este Salvador deveria ser e imaginei poder lançar em seu braço confiando em sua misericórdia. Mas ali diz que surgiu uma pergunta. Mas lá na frente ele disse que encontrou em Jesus um amigo. Entende? Esse deve ser assim a nossa busca. No parágrafo 7, diz assim, ó, mas seus companheiros, e agora ele professava publicamente sua fé na religião que havia desprezado. Mas seus companheiros incrédulos, lembra que a gente viu também o que é ser incrédulo? Não demoraram em rememorar todos os argumentos e não tardaram em produzir todas aquelas concepções com que o próprio Miller teceu a divina autoridade da Bíblia. Não estavam então preparados para lhe responder, mas razoava de que se a Bíblia fosse a revelação de Deus, deveria ser coerente consigo mesma, sendo dada para a instrução do homem adaptada à sua compreensão. Decidiu-se a estudar a Escritura por si mesmo e averiguar se as partes não poderiam ser harmonizadas. Pouco aqui, um pouco ali. Eu fui porque o testemunho de Jesus, cremos no Espírito de profecia, que nos leva mais profundamente ainda. Então, vocês viram o cardzinho que ontem? E diz assim, vou ler aqui, só que está dentro do contexto. Foi ontem ou foi anteontem? Aqui, ó. Não se trata de escalar verdades adicionais, mas pelos testemunhos, Deus tem facilitado a compreensão de importantes verdades já reveladas e posto estas diante do seu povo, pelo meio que ele próprio escolheu, a fim de despertar e impressionar com elas, essas verdades, a sua mente, para que todos fiquem sem desculpa. Vocês entenderam a gravidade da coisa? Vocês perceberam que por isso que é mais forte quando diz aquele, né, a quem mais é dado, mais será cobrado? Pois é. Ponto 5. As boas qualidades dos deístas que o influenciaram vinham da Bíblia que eles leram. Muitos rejeitavam a fonte daquilo que os torna. Precisamos reconhecer de onde vêm os valores verdadeiros da palavra. Os valores verdadeiros vêm de instituição, não vêm de líderes, não vêm de povo, vêm da palavra. E essa palavra nos dá valores em princípios divinos. Princípios divinos. Não devemos esquecer isso. E essa boa qualidade dos deístas foi que influenciaram, eles pois vinham da Bíblia. Eles respeitavam. Olha que contradição. A crença anterior nada oferecia para a Bíblia. Quando se abandona a verdade, o espiritual toma o lugar. Uma realidade. Não troque certeza divina por teorias humanas sem fundamento. Ah, mas tem fundamento sim. É pastor, é formado, foi lá na faculdade de Andrews, foi lá da, não sei o quê. Sabe? Ele fala, é doutor, mestre, PhD. Cuidado. Cuidado. Se está escrito lá que é assim,
assim, então que seja assim. Ah, mas o doutor falou lá, o presidente falou. Cuidado, não fique pautado em teorias humanas, porque muitas delas hoje têm fundamento bíblico. E o negócio é tão sutil, misturado mentira com verdade, que se você não tiver os olhos abertos, você vai de gaiato. Assisti essa semana passada, sei lá, enfim, um vídeo de um líder alto, alto poder, vamos dizer assim, falando sobre as 3 mensagens angélicas. Que coisa séria, que confusão. E aí, quando você vai ver os comentários, está lá embaixo. Meu Deus, que mensagem maravilhosa. Mas está dentro do contexto das 3 mensagens angélicas, aquela mensagem. A coisa é muito séria, gente. Cuidado, cuidado. Não troque certeza divina por teoria humana, sem fundamento. Aí você diz, mas ele leu a Bíblia lá, leu Apocalipse 14, 6 a foi explicando. Presta atenção, cuidado. O futuro era negro e tétrico para eles sem a esperança bíblica. Sem Cristo, o futuro sempre parece. O Evangelho dá sentido, olha aqui, direção. Que direção? Direção para o alto, para o céu, para o caminho estreito. E esperança real. Se o Evangelho, que eu digo que eu tenho, que eu digo que eu conheço, que eu participo, que eu colaboro, que eu promovo, não está me levando à direção do caminho estreito, está errado. Volta, faz o contorno e volta, tá? Trazendo para a nossa realidade hoje ainda mais. Vi que algo estava errado, mas não sabia como encontrar o que era certo. Ele disse, né? Ele sentiu o vazio. O vazio espiritual, o primeiro chamado do Eterno para você. Reconhecer a necessidade do início da transformação. Se eu não reconheço a minha necessidade de conhecer, de transformar, de encontrar Jesus como amigo, como ele fez, não tem transformação. É aquela religiosidade superficial. Para que transformar se está tudo bem? Se eu vivo do jeito que eu quero, se eu faço do jeito que eu quero, se eu ouço a música que me agrada e não a música do céu, se eu como o que eu gosto, visto que eu gosto e assisto que eu gosto. Ah, mas o mundo está assim, as religiões estão assim, o povo cristão está assim, nós também temos que estar. Não, nós temos que estar em harmonia com as coisas do céu. Então, reconhecer essa necessidade de mudança, de transformação, ó, ter a mente renovada, Romanos 12, 1 e 2. Eu não reconheço essa necessidade, que sem Cristo como amigo não tem sucesso, não tem futuro, não tem esperança. Eu não reconheço, não me humilho diante dele, não reconheço a minha condição. Eu necessito permitir que o Espírito me preencha, me convença do pecado, da justiça, do juízo. Não tem transformação verdadeira. Olha, observa uma coisa. Se eu vou lá, primeira mensagem, Angélica, adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas, da hora do seu juízo, temer a Deus e dar-lhe glória. Quer dizer, eu falei o contrário, né? Comecei a ensinar um pouquinho, mas vamos lá, temer a Deus e dar-lhe glória, e vindo da hora do seu juízo. Perfeito, conheci, ok. Mas dentro dessa necessidade de adorar, de temer, ok? De entender que é hora do juízo, eu devo reconhecer a minha necessidade de conhecer, ou melhor, de aceitar essa verdade. Temer, obedecer, amar acima de qualquer coisa em todas as áreas da minha vida. Então, nesse momento que eu faço isso, eu reconheço que eu estou errando, que o Espírito Santo me convence, e aí eu começo a não aceitar as coisas que estão sendo dadas, oferecidas, que estão sendo incluídas num culto de adoração, na doutrinação,
na, na, como é que eu posso dizer, na instrução forçada, entende? Para onde vai mexer ali com a liberdade de consciência. Eu estava assistindo um vídeo de Emmanuel Felipe sobre liberdade de consciência. Se vocês assistirem, eu pensei até em passar para a gente aqui. Eu vou esperar a última parte. É uma, duas, três, quatro. São quatro partes. E ele está na terceira. A terceira ele lançou ontem. Mas foi ontem que ele botou no canal. Quando chegar nas quatro, a gente vai assistir junto. Fala sobre a liberdade de consciência, como isso está sendo trabalhado e ninguém está dando conta. Ninguém está dando conta do que está acontecendo. A gente precisa assistir aqueles vídeos juntos, tá? Eu sei que quando eu boto o link, nem todo mundo consegue assistir. E aqui é o momento que está, né? Então a gente precisa disso. Então, reconhecer a necessidade é o início da transformação. Porque existe um vazio, que só é preenchido com a presença do Espírito. Gravou-se-me ao vivo o caráter de Salvador. Gravou-se ao vivo o caráter de um Salvador. Ele teve um vislumbre de Cristo e isso mudou tudo. O que é que nós devemos fazer hoje? Buscar um encontro pessoal com o Messias, Salvador, não apenas informação religiosa. Por quê? Porque hoje existe muita informação religiosa. Mas será que essa informação, ou essas informações, religiosa no sentido religioso, de religião mesmo, sabe? Muita doutrinação, é o manual, é porque tem que ser assim, é porque existe uma agenda, porque existem datas que devem ser comemoradas, porque está tudo certo, vamos participar dos programas, das coisas, muita informação religiosa, muito conteúdo, mas a simplicidade do Evangelho é levar a mim e a você a cair de joelhos diante da terra, a reconhecer nossa condição, a reconhecer a necessidade de uma reforma em todas as áreas da vida, a reconhecer a nossa condição de pecador e pedir poder e força para vencer a tentação, para vencer o pecado, para ter uma vida de integridade. Será que, como povo, eu estou sendo levado a isso? Por isso, a importância de encontro pessoal, individual. Esse momento aqui, como eu já falei em outras vezes, é importante, maravilhoso. Quando a gente fica sem, a gente sente falta, tá? Mas não pode ser o tudo da minha comunhão. Eu tenho que ter o meu momento de assistir um vídeo, cuidado com o que você assiste, tá? Eu tenho que ter um momento de... Gente, os vídeos da lição da Escola Sabatina de 1896, que preciosidade. Volte aos marcos antigos, como de Jeremias 6,16. Que preciosidade é essa lição antiga dos pioneiros, entende? Então, é isso que nós precisamos, mas eu vou dizer, não adianta ter essa luz e não viver. Não adianta ter essa luz e ficar ligado à doutrinação que a gente sabe que está errado. Promover isso, cuidado. Porque quando a gente abre uma concessão pequenininha aqui, não, é só esse sábado, não, é só hoje, não, vai abrindo, daqui a pouco está no buraco de novo. Ter tanta informação religiosa e ter um encontro pessoal. A Bíblia apresenta precisamente o Salvador de que eu necessitava dele. As Escrituras respondem às necessidades profundas da alma. Procure no Messias em Cristo a solução para suas feridas e dúvidas. Procure na pessoa. Não procure instituição, procure liderança, não procure pessoas, procure, busque no Messias a solução que ele tem. Okay? As escrituras tornaram-se meu deleite. Olha que coisa linda. Será que você podemos dizer isso de fato e de verdade? E as escrituras tornou-se nosso deleite, o meu deleite. Ai, como eu gosto de ler.
estudar. Quando conhecemos o Messias, o Salvador, a Bíblia deixa de ser pesada e se torna prazerosa. Uau! E se fazer para mim? Ah, que coisa chata. Peraí que eu vou ler logo um capítulo, vou ler um versículo aqui, um parágrafo. Pronto, já li. Tá tudo certo, eu vou trabalhar. Pronto, já li. Tá tudo certo, eu vou dormir. Entende? Se torna um deleite. Se torna um deleite quando você recebe uma advertência, você entende para gente, Isaías muito forte, mas na versão a mensagem é mais forte ainda. Quando você escuta aquilo, diz assim, ô Pai, tem misericórdia de mim, sabe? É isso que a gente precisa, trazer a verdade para mim, para a minha transformação, ok? A alegria espiritual cresce quando meditamos na palavra diariamente. Ah, que coisa chata, o dia todo vocês falam de Bíblia e ouvindo essas mensagens, e ouvindo louvor. Ah, não sei como é que não enjoa. Oi? Como assim, produção? Entende? Então, é disso que a gente precisa. É disso que a gente precisa. Olha o pedacinho do parágrafo 8. Esforçando-se por colocar de lado todas as opiniões preconcebidas e abrindo mão de consultar comentários. Olha o que é que Miller fez. Comparou versículo com versículo, buscando auxílio nas referências marginais e na concordância bíblica. Hoje, nós, além da concordância bíblica, temos a concordância do testemunho. O testemunho que nos leva mais luz ainda. A alegria espiritual cresce quando meditamos na palavra diariamente. Você é alegre espiritualmente? Porque tem como ser. Lembra? Volta lá os primeiros capítulos. Aqueles homens que pela fé foram queimados vivos. Ele chamou muita atenção e me marcou. O que diz que o rosto deles, o semblante deles era como? De paz e alegria. Em meio à fogueira, o sentimento, o semblante, diz o testemunho, era de paz e alegria. Será que hoje temos sido preparados, ou estamos preparados para isso? Se não, hoje é o dia de recomeçar. Decidi estudá-la por mim mesmo. Uau! O estudo pessoal da Bíblia é indispensável. Não dependa apenas de livros ou tradições ou religiosos. Investigue a verdade diretamente. Investigue você mesmo. Vou repetir, quem tem a Bíblia legada, pegue aí a Bíblia e lê embaixo nos comentários. Se não tem, busque na internet. Está aí hoje disponível. Não tem desculpa. Não dependa de religiosidade, de instituição, de liderança, de tradição. Busque por você mesmo. Ainda há tempo. Eu comparava o que fazia, eu acabei de ver aqui nesse instante, comparava passagem com passagem, deixando cada palavra em seu lugar. A Bíblia se explica por ela mesma. Para não sermos enganados, devemos estudar a Escritura com método e oração. Por quê? Porque Satanás fará sinais e prodígios para, se possível, enganar até os escolhidos. Aí a gente pensa assim, às vezes, né? Sinais e prodígios. Espera grandes coisas assim, uau, olha esse de Satanás. Não, ele está trabalhando com a Bíblia na mão. Ele está trabalhando com pessoas influentes, liderança influente. Entende? Ele trabalha hoje, não é, uau, olha isso aí. Não, é quietinho, é manso, é pegando um pouquinho de verdade e distorcendo. E sabe quem vai ser enganado? Quem não permite ter os olhos abertos. Sabe quem vai ser enganado? Quem não quer abrir mão de coisas, de cargos, de pessoas, de conforto, para seguir a integridade dos que está escrito. Sabe quem é que vai ser enganado? Quem não investiga, quem não
lê, quem não ora, quem não busca. E aí fica só com aquele PF, prato feito, é entregue lá no corpo, na religiosidade, acha que está tudo certo. Não está. O que antes era obscuro tornou-se claro. O que antes era obscuro tornou-se claro. A luz do eterno dissipa a confusão espiritual. Se parecer difícil, persevere. A compreensão, olha que lindo isso aqui, ó. A compreensão vem aos que buscam com sinceridade. Os que buscam com humildade, de coração, querem saber o que é reto, é revelado. A compreensão pode ter certeza. Não duvide. Isso aconteceu no passado, aconteceu em toda a história bíblica e para os dias é uma realidade. A exposição da tua palavra, da luz, dá entendimento aos simples. Que lindo, né? 119, Salmo 130, verso 130. A clareza espiritual não depende de instrução acadêmica, mas de coração humilde. O Eterno revela a sua verdade aos que se rendem a Ele, independentemente da condição social. Entenda isso. A gente, desde aí do primeiro capítulo, a gente vê em toda a Bíblia homens simples, homens de posses, homens poderosos, homens que não tinham poder nenhum, mas todos esses que encontraram verdadeiramente o Salvador, foram transformados, eles tinham algo comum, a humildade. Eles tinham algo em comum, reconheceram sua condição. Entende? Então, independente da minha e da sua condição social, se nós buscarmos com humildade, querendo aprender, seremos transformados. Esse trecho apresenta a trajetória de Guilherme de um íntegro e dedicado, escolhido pelo Eterno para iniciar a proclamação da segunda vinda. Agora criado em um lar de princípios e instruído por uma mãe piedosa, Miller foi influenciado pelo deísmo, chegou a duvidar da autoridade das escrituras. Contudo, ao enfrentar profunda crise espiritual e perceber o vazio de suas crenças, foi levado a buscar respostas na Bíblia. Foi estudá-la com mente aberta, oração e método cuidadoso, comparando texto com texto, encontrou em Cristo Salvador que sua alma ansiava. Sua experiência de luta, conversão e descoberta da verdade bíblica transformou sua vida e o preparou para a grande missão que o Eterno lhe dá. Nós temos uma missão, o Eterno quer nos preparar para isso. E ter a humildade. Temos que ter a humildade que realmente necessitamos. Vamos, já tempo ainda aqui, o louvor, que é uma oração tão necessária agora, nesse momento. Abre, Senhor, abre, Pai, para os nossos olhos abertos. Me ajude.
internet está pela misericórdia, vencemos, oremos. Pai Santo, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Te agradecemos porque essa é a tua vontade, abrir nossos olhos, nos mostrar o caminho reto, fazer a tua vontade. Por isso estamos aqui, humildemente, pedindo, abre nossos olhos, abre nossos ouvidos e nos convence através do pecado, da justiça e do juízo. Faz entender a necessidade dos princípios da tua palavra. Agradecemos mais essa oportunidade. Neste dia, andemos contigo. Essa é a nossa escolha. Nos ajuda, Pai Santo. Em nome do teu Filho, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Que o Senhor te abençoe. Até amanhã, se a internet colabora. Pronto, aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor abençoe e possa brilhar o rosto.